Então, bom dia. Eu gostaria de desejar uma boas-vindas a todos. Eu me chamo Isaac, sou presidente da Liga de Radiologia, LACRU, Liga Clínico Cirúrgico Radiológica do Unipam. E hoje eu estou aqui para mais uma jornada diagnóstica, mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre saúde do homem. Estou aqui na presença desses nossos ilustres convidados. Se apresentem, por favor. Eu sou o João Vitor, sou o diretor financeiro da Liga de Radiologia e eu passo a palavra agora para o doutor. Eu sou o Paulo Maurício, eu sou urologista, clínico geral, sou docente do curso de medicina do Unipam, com muita honra, muito prazer. E quero agradecer o convite que vocês me fizeram. Um dos meus professores mais queridos, que me ensinou demais, inclusive. Obrigado. Doutor Paulo, hoje o tema é saúde do homem, né? A gente sabe que na medicina a gente fala, e o homem é sempre o último a ficar ali na lista, né? Até mesmo porque a procura é muito baixa. Sou homem, eu também, a maioria aqui. E a gente só procura na última situação de todas. Quais são as experiências assim que o senhor tem em consultório, obviamente dentro do que o senhor pode comentar com a gente, que você acha que agrega tanto para uma pessoa comum, às vezes saber essa história, às vezes até mesmo um médico um profissional, um clínico, estudante que esteja assistindo a gente. Então, vou tentar contar para vocês a história do Novembro Azul, né? De muitos anos atrás. A ginecologia fez o Outubro Rosa, que era praticamente uma ação voltada para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, com mamografias, exames físicos, né, para tentar pegar uma parcela grande da população numa fase da doença ainda bem precoce. Nessa época, muito tempo atrás, a Sociedade Brasileira de Urologia resolveu fazer também alguma coisa semelhante, direcionada para os homens, né? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela inicialmente, desde a sua fundação, ela foi muito dominada pelos médicos do Rio de Janeiro. Depois de algum tempo, passou a ser uma predominância da direção, vamos dizer assim, dos rumos que a sociedade estava tomando pelos médicos de São Paulo. Mas esse eixo Rio-São Paulo sempre dominou politicamente a Sociedade Brasileira de Urologia. Em determinada época, foi eleito um presidente fora desse eixo. E recebeu uma grande oposição, assim, foi alguma coisa assim que a gente não entendia muito bem por que isso aconteceu. E esse presidente, ele resolveu fazer alguma coisa assim na sua gestão, né? Falou, vou deixar uma marca. Ele falou, vou fazer o Novembro Azul, então nós vamos fazer a pesquisa do diagnóstico precoce de câncer de próstata. Então a coisa começou como, a exemplo do que o Outubro Rosa fazia, vamos examinar os homens para a detecção precoce do câncer de próstata. Quando você fala em prevenção, a gente tem que deixar isso bem claro, eu não sei, a audiência que está nos assistindo, às vezes são pessoas leigas, né? Assim, não existe uma prevenção. Porque você vai fazer um exame da próstata, você não vai prevenir nada. Você não está evitando doença. Qual é o significado daquilo? Qual é o objetivo? Fazer o diagnóstico precoce, o diagnóstico numa fase em que a doença ainda seja curável. Aí houve uma progressão desse programa de prevenção de diagnóstico precoce de câncer de próstata para um programa de atenção à saúde do homem, que foi abarcado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade de Urologia, avançou, expandiu isso para o programa de atenção à saúde do homem. Aí nós temos alguns problemas. Quais são? O médico da atenção básica, aquele que é o responsável pelo atendimento holístico do paciente, o atendimento global do paciente, ele não está preparado para fazer o exame da próstata, nem tem muito atrativo para isso. Esse é o problema. Segundo problema, a gente vê dentro da nossa escola, 75% dos alunos são sexo feminino. Fica difícil. É um quebra-mola ali para fazer o exame da próstata.
Aí nós temos que fazer atenção à saúde do homem. Aqui. Avaliação de risco de doenças cardiovasculares, doenças do aparelho gastrointestinal, câncer coloretal, doenças do fígado, do estômago, né? De maneira geral, doenças pulmonares e tal. O urologista nem está preparado para isso. Não está. Então nós temos um problema, porque você quer facilitar a atenção à saúde do homem, você tem que ter 2 médicos para fazer isso. Você tem que ter um bom generalista e um urologista com capacidade do generalista. A gente tem logística para isso. No Brasil, não. E aí reduziu, vamos até falar assim, a atenção à saúde do homem ao toque e retoca. Você está entendendo? Então, como é que nós vamos dar atenção à saúde do homem com esses empecilhos que eu estou citando? Né? Precisa, porque como você mesmo falou na sua introdução, o homem sempre ficou um pouquinho atrás na atenção médica. Porque é natural que a mulher tenha contato com a medicina desde a adolescência, né? Quando começa a menarca, né? A menstruação, vai no médico, depois vem a maternidade, né? Ela vai no médico com frequência, depois vem o cuidado com os filhos, né? Ela vai no médico com frequência. O homem não tem isso, né? O homem vai quando realmente está doente. Ele está chefe, não é sentido adulto. Com esse programa, logicamente, como vocês estão fazendo aqui, houve uma divulgação. Então, isso, decorrendo dos anos, vem melhorando, sem dúvida alguma, né? Então, a gente recebe... Eu fiz medicina pública até poucos anos atrás, né? Eu fui funcionário da Prefeitura e do Ministério da Saúde durante a minha carreira profissional toda. Hoje não mais, hoje eu estou só na medicina privada. Mas isso vem melhorando a procura espontânea, né? Para tentar, pelo menos na questão do câncer de próstata, ter uma atenção especializada. Não sei se deu para colocar mais ou menos a situação como eu vejo, né? Esse programa de atenção à saúde do homem. Não, deu para fazer um panorama geral ótimo. Agora, uma dúvida pessoal minha, quando a gente estudou, né? Durante o curso a gente tem blocos de matérias relacionados a isso. O que o senhor acha, como urologista, é a sua opinião pessoal mesmo, não necessariamente como médico, enfim, mas em relação à questão de diagnóstico do câncer de próstata, porque eu não sei se o toque ele foi deixado de ser realizado por ou incapacidade profissional ou por ineficácia de diagnóstico, ou se é porque a sociedade, ela, tipo, tá num ponto em que a gente não consegue, tipo, ter uma relação médico-paciente boa o suficiente para realização do exame, digamos assim. O preconceito, não vou fazer toque porque senão eu sou odiado, entendeu? Não vou fazer toque porque vão ficar de preconceito comigo depois. Se algum desses 3 fatores, porque hoje em dia foi trocado, né? Hoje em dia o paciente, ele faz o PSA para poder fazer essa avaliação, porque, assim, obviamente o conforto é maior para o paciente, mas eu fico me perguntando se... Eu lembro de uma frase que me impactou muito, que eu fui parte da Liga de Urologia há algum tempo atrás, quando ela ainda existia, né? E eu fui acompanhar um médico e tal, e aí ele falou bem assim pra mim, não, hoje em dia, realmente a diretriz é que se faça o PSA, e se o PSA vier alterado, faz o TOP. Mas ele falou desse jeito assim pra mim, duvido você perguntar pra um urologista se ele não faria o toque no pai dele. Não, tem que fazer o toque retal, isso não existe. Não tem diretriz para isso. Não existe diretriz para isso. O que acontece? O exame físico é sempre fundamental em qualquer área da medicina. Você não tem como substituir o contato pessoal com o paciente por exames complementares. Porque o exame já está falando de complementar. Ele é complementar ao exame clínico. O que é o exame clínico? É anamnese e exame físico. Isso é fundamental na medicina.
que acontece com o toque retal? O preconceito hoje é mais dos médicos do que dos pacientes. Mais dos médicos do que dos pacientes. Primeiro, os médicos não sabem fazer. Nunca souberam, só os urologistas. Aí, quando exige que o generalista faça, ele coloca uma barreira para isso. Não estou julgando mérito, mas é o que eu vejo acontecer. Tem um dos médicos da atenção básica que ele se formou em dezembro. Aí ele me ligou e falou assim: ô Paulo, você deixa eu ficar com você 1 ou 2 meses lá no posto, era a clínica de especialidades, onde é a Santa Casa hoje, né? Você deixa eu ficar com você para eu aprender urologia, porque não tiver nada de urologia aí no curso. Olha, perfeito. Ele ia todo dia lá comigo. Ele ia todo dia comigo. Eu não vou dizer que ele aprendeu urologia, não, mas eu vou dizer o seguinte: ele nunca encaminhou um paciente. Ele resolve. Ele vê se tem uma doença, uma gravidade, se você não tem, ele resolve. Entende? Lógico que ele deve ter encaminhado e não chegou a mim, evidentemente. O que eu quero dizer? Que ele aprendeu a fazer um exame físico. Por quê? Porque ele quis. Ele quis aprender, né? O toque retal tem essa barreira porque as doutoras têm dificuldade de fazer. Eu entendo isso, natural. É uma barreira que até o próprio paciente coloca. Era uma doutora novinha, eles falaram, era uma menina. Era uma menina, eu não quis deixar. E compreensível, né? Porque existe um preconceito que mistura o exame clínico, o exame médico, com o aspecto da sexualidade, né? Isso é um pouco surpreendente, né? A gente observar isso na classe médica, né? Não é preciso, né? Pode ser isso. O paciente compreende, é natural, é do ser humano. Mas eu te dou um outro exemplo. Eu tenho uma amiga aqui que ela morou nos Estados Unidos muitos anos. Aposentou lá, voltou, hoje ela mora aqui no Brasil. Um dia ela me falou, eu fui na casa dela lá visitar com a minha esposa, ela é mais amiga da minha esposa, na verdade. Ela me falou um dia assim, ó, aqui nos Estados Unidos, eu vou na ginecologista, ela faz toque retal. Eu tive essa reação. Eu disse, mas por quê? Ela falou, porque se eu for consultar com ela por um problema ginecológico e ela não me examinar por completo e descobrir um câncer coloretal, eu processo ela. Que às vezes E faz parte, realmente, do toque vaginal fazer isso, só que ninguém faz. ela faz assim, vaginal, faz toque retal, não tem nada. E aí a gente fala assim, o toque retal é muito desagradável. Tem alguma coisa na medicina agradável? A maioria não. Examinar o ouvido é agradável? Examinar a garganta é agradável? Você só vai a hora que você tá doente, né? Examinar uma hernia não é agradável? Né? Então, o que acontece? O PSA não substitui o toque retal. Por quê? Não existe PSA normal. Não existe PSA normal. Falar, meu PSA está normal. Não, teu PSA está baixo. Ponto de corte, na literatura, de uma maneira geral, vai ter contestação. Ponto de corte, de uma maneira geral, é 4, do PSA total. PSA total acima de 4 é um PSA alto. PSA abaixo de 4 é um PSA baixo. O que isso significa? Que as pessoas que têm PSA acima de 4 têm uma chance maior de ter uma neoplasia maligna da próstata. Quem tem o PSA abaixo de 4 tem uma chance menor de ter a neoplasia maligna da próstata. Inúmeros pacientes têm PSA maior do que 4 por uma hiperplasia benigna, que você faz o toque e vê que é uma hiperplasia benigna. E você tem como sensibilizar o PSA por outras Frações. frações. Que aí seria o ligado ou não ligado? PSA livre, PSA complexado, né? Eu tenho paciente operado de câncer de próstata com PSA de 1,5. 1,5. Como que eu detectei isso? Eu fiz um toque retal, meti um nódulo prostático.
Se eu fosse esperar a espécie aumentar, provavelmente eu fosse fazer o diagnóstico já com metástase. Isso aí perdeu o paciente. Entendeu, paciente? É raro isso? É raro. Mas eu sempre falo o seguinte: percentagem estatística na medicina é estatística. O meu paciente é 100%. E eu sempre dou um exemplo para os alunos, vocês têm na turma de vocês. Estatística é o seguinte: você tem 2 relógios. Um está funcionando 1 minuto atrasado e o outro está parado. Qual que está certo? É o que está parando. O que está parado dá a hora certa 2 vezes por dia. E o que está funcionando está sempre 1 minuto atrasado. Então, estatística é relativa. Ah, eu não vou fazer porque o percentual é assim. Não, meu paciente é 100%. Quando ele vai me procurar, ele não está pensando em estatística. Ele quer resolver o problema dele. Então, o que eu tenho que fazer? O toque e o PSO. É isso que eu tenho que fazer. Benefício B. O toque tem uns pacientes que falam assim, ele vai apavorado, né? Vai quase infartando, né? Quando ele toca. Aí o pastor fala assim, ué, mas só isso? Foi rápido? Eu falei da mim que foi rápido. Vai dar para eu ver o que eu preciso. Entendeu? Simples. Simples assim. Então a gente tem que mudar essa mentalidade, porque eu escuto falar isso muito. Ah, não precisa mais fazer toque, não faz PSA. Tudo bem. Não é assim. Tem que fazer. E a gente tem que aprender. Você tem que aprender a escutar o coração, você tem que aprender a colocar um otoscópio, entendeu? Poder. Tudo. Tudo dele. Depende da gente. Depende de querer. Dentro dessa questão, o que o senhor, na opinião do senhor, o que a gente, como classe médica, poderia agregar para o paciente para evitar esse afastamento do paciente dele fazer esse exame, de combater esse tabu? Como eu te falo, tem diminuído bastante ano a ano. Eu tenho 45 anos de formado, então estou vendo isso mudar bastante. Mas eu acho que essa sua pergunta é muito importante, muito pertinente, porque depende da nossa postura como profissional. Depende da nossa postura. Eu não aceito um paciente brincar sobre toque retal comigo. Eu conheço todas as piadas de toque retal que existem no mundo. E eu dou um sorriso para não ser Grosseiro. mas ele percebe que ali é um procedimento profissional, que nós não estamos brincando. Okay? Então, a nossa postura profissional é muito importante. Imagina você ter uma postura de brincadeira numa mulher que você vai fazer um exame ginecológico. Como que vai ser a interpretação dela com relação ao seu comportamento profissional? Dá até problema, né? Você vai brincar, não é possível. Então, eu já vi colegas brincar com isso. E o paciente não partiu a brincadeira do paciente, a brincadeira do médico, ele se ofende. Então, assim, vou fazer o exame porque é importante, não quero fazer, de respeito, é seu direito. O dia que você mudar de ideia, as portas estão abertas, você volta. Entendeu? Quer dizer, a gente está ali para servir o paciente, ele tem que ser esclarecido, né? Ele tem que entender que aquilo é um procedimento importante para um diagnóstico. Se Deus quiser, não vai dar nada. Se Deus quiser, o toque vai ser inocente. Se Deus quiser, o PSA vai estar normal. E ele volta no que vem, já sem aquele temor, né? Aquela coisa que vai sofrer uma violência. E, na verdade, isso vem modificando também, e a gente tem que agradecer às esposas, né? Porque as esposas elas já têm uma cultura de cuidado com a saúde e de cuidar das pessoas da família dela, né? Que a grande cuidadora é a mãe, é a esposa, né? Então, ela incentiva demais o marido. Vai, tem que ir. E tem os exemplos, né? Olha, fulano teve que operar, olha, fulano está usando sonda. Olha como é que está o fulano. Aquilo vai criando um ambiente dentro da família de autocuidado, né? Que é o principal para você ter uma preservação da saúde, é o autocuidado. Esse programa de atenção à saúde do homem
teria que vir calcado nesses conceitos, né? O que nós temos que fazer para a preservação da saúde? Combate ao tabagismo. Primeira coisa fácil de fazer. Não vou dizer que é fácil, mas é factível, né? Vamos dizer assim. E isso a gente tem que tirar o chapéu que o Brasil foi o país que conseguiu combate ao tabagismo de maneira eficiente, violentamente. Eu tenho 45 anos de formato. Quando eu me formei, todos nós aqui neste ambiente estaríamos fumando. Eu fumei muito na minha vida, dentro de elevador, dentro de coletivo, dentro de avião, dentro de hospital, todo mundo fumava. Eu tinha colegas que eu fumava dentro do consultório atendendo paciente. Hoje você vê dentro da nossa faculdade, quantos alunos saem dali para ir fumar no jardim? Nenhum. Nunca vi. Nunca vi ninguém precisar de fumar. Pode fumar na festa, na balada, tomando uma bebida, alguma coisa assim. Como dizia o paciente meu, eu fumo por esporte. Fumar por esporte. Então, isso atrasou. Então, saúde do homem, abolição ao tabagismo, alcoolismo, né? Educar o paciente a saber beber, não é parar de beber, é saber beber, né? Porque o grande problema do vício em bebidas alcoólicas começa dentro de casa. É tomada cervejinha de fim de semana, no almoço sábado, domingo, em que todo mundo bebe e o adolescente, o jovem, vai aprendendo a beber ali. Saber beber, né? Cuidado com a alimentação, né? Tem que preocupar com isso, né? O que a gente coloca dentro do nosso organismo. Atenção aos cuidados de saúde possíveis de serem evitados, as doenças possíveis de serem evitadas, né? As doenças cardiovasculares, por exemplo, a despeito do avanço tecnológico da cardiologia, que foi uma coisa espetacular, né? Você tem o conceito de diminuição dos lipídios, exercício físico regular, combate desde que seja possível, quando seja, que a gente não sabe muito bem, ao estresse psicológico, que é um grande... O professor Adib Jatene, que foi ministro da Saúde, é o cardiologista de renome, ele falou assim, a gente morre de raiva. Isso, né? Então, se combater esses fatores, seria já o primeiro passo que você tem uma saúde boa e uma longevidade adequada, né? E isso seria o programa de atenção à saúde do homem, não só a detecção precoce do câncer de próstata, né? Mas isso é um processo, né? Você vai aculturando e você vai conseguindo passo a passo modificar as coisas, né? E outra coisa, assim, que eu fico muito, assim, em dúvida mesmo, é em questão de hiperplasia e questão de câncer de próstata, porque a gente sabe que a partir dos 45 anos todo mundo vai desenvolver e fazer prostática benigna em algum grau. Mas o paciente que chega para você, ele chega com queixa, ele chega com medo? Como que esse paciente ele se comporta com o consultório? A hiperplasia, ela é de fato muito relacionada à faixa etária, né? Quanto mais você envelhece, mais chance de hiperplasia você vai ter. Nem sempre essa hiperplasia ela se traduz clinicamente, né? Se você pegar todos os homens que faleceram dos 80 aos 100 anos e fizer uma necrópsia, basicamente 100% vai ter hiperplasia e quase 100% vai ter câncer de próstata não manifestado clinicamente, vai ter histologicamente. O problema da hiperplasia é que ela vai se estabelecendo muito lentamente e vai se estabelecendo em ondas. Tem uma fase em que ele é muito sintomático, passa um pouco de normaliza, depois ele volta a ser sintomático, normaliza. Então ele te procura pelos sintomas urinários, tá? Então tem uma sigla que a gente usa, sintomas do trato urinário inferior, que é da bexiga para baixo, né? Então o que é? Disúria. A disúria, na verdade, ela tem outros sobrenomes que eu acho péssimo, né? Que é estrangúria, urência,
e não sei o que, um monte de nome horroroso, né? Eu gosto de usar desura, que é classe, e significa o quê? Que a pessoa urina mal. É que nem dispneia. Respira mal. Cada um respira mal de um jeito, né? A desúria também, cada um urina mal de um jeito. Mas é a avaliação dele. Eu urino mal. Beleza, ele que está falando que urina mal. Normalmente, quais são os sinais? O sintoma é uma experiência que a gente tem. Os sinais, o jato fraco, o jato fino, né? Então, em vez de ele ter aquela urina com uma determinada pressão, né, de fluxo que ele estava acostumado, ele passa a urinar de maneira mais fraca, o jato menos calibroso. E ele passa a ter uma polaciúria, quer dizer, urinar várias vezes durante o dia em pequenas quantidades. É diferente da poliúria, que você tem um volume de urina nas 24 horas grande. Você é poliúria. A polaciúria é você urinar o mesmo volume das 24 horas em frações pequenas. Isso incomoda muito, né? Muitas vezes ele tem urgência, né? Nós estamos conversando aqui e eu tenho que pedir licença e correr no banheiro porque eu não consigo reter a urina satisfatoriamente, né? Aí ele passa a ter também uma nictúria, que é levantar, ou moctúria também, alguns textos tem esse nome, que é levantar durante a noite para urinar, durante o sono. O idoso, todo idoso, levanta uma noite por noite, não por questões de próstata apenas, que tem uma série de alterações fisiológicas do envelhecimento e fragilidade da noite. Por exemplo, o hormônio antidiurético, ele tem um ritmo circadiano. Ele é mais liberado durante a noite, isso faz com que o rim produza menos urina durante a noite. No idoso, ele perde esse ritmo circadiano e passa a ter uma secreção do antidiurético mais ou menos flat, mais ou menos na mesmo mico antes das 24 horas. Então, ele muitas vezes produz urina durante a noite, enche a bexiga e tem que levantar. Muitos idosos têm uma insuficiência venosa crônica, né? Então, tem um edema pequeno, maleolar ali, que não está relacionado muito à hipertensão arterial, nem insuficiência cardíaca, nem hipocondrolemia, nada disso. Mas pelo simples fato da circulação periférica estar um pouquinho comprometida. E a hora que ele deita, há uma mobilização disso para a circulação sistêmica e vai ser filtrado no rim e produzir mais urina. Então, nem todo distúrbio miccional, nesse sentido, é prostático. Precisa ser avaliado, existe. Mas, de maneira geral, são esses os sintomas, né? E pode haver complicações pela hiperplasia de próstata. Pode ter, como tem uma retenção urinária muitas vezes, pode ter infecção urinária em função disso, com todo o cortejo sintomatológico que a infecção pode dar. Pode ter sangramento, hematura, mas de uma maneira geral, esses sintomas eles são muito lentos, eles vão se estabelecendo assim gradativamente e ciclicamente, melhor ou pior, né? Isso tem medicação, né? Um tratamento clínico que o paciente tem vamos dizer assim, um conforto bastante grande. Como a hiperplasia, ela nasce nas regiões mais internas da próstata, ela tem as manifestações urinárias são precoces, porque afeta a uretra. O câncer já é diferente. O câncer se inicia na periferia. Então, não há sintoma. Quando o câncer começa a crescer, a invadir o tecido prostático até atingir a uretra, aí começam os sintomas. Aí o tumor já está desenvolvido. E, como regra geral, os tumores sólidos, quando ele atinge 1 centímetro cúbico, a partir daí começa a ter uma chance de metástase grande. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico antes que isso aconteça. Como o tumor ele nasce na zona periférica, diferentemente da hiperplasia, que é na zona de transição, e na zona central, que é subvesical ali perto do colo,
No câncer, como ele começa perifericamente, não tem manifestação clínica, a não ser que ele tenha uma hiperplasia ao mesmo tempo. É possível. Quer dizer, uma das duas coisas. Aí que o toque retal é importante, porque você vai palpar a periferia da próstata. Não é? É como se fosse uma maçã, mostrar como se fosse uma maçã que você vai palpar a área externa. Você não tem como palpar a cor dele. Então, você tem um nódulozinho ali, eu consigo palpar. Esse PSA obrigatoriamente vai ter que estar muito alto. Às vezes, a maioria das vezes sim, mas nem sempre. Né? Meu paciente é 100% da estatística. Eu tenho que fazer isso. Tá vendo? E aí eu consigo, com um bom tratamento, nessas condições do tumor de baixo risco, localizado, eu consigo 80% e mais, 90% de cura total, um procedimento cirúrgico ou radioterápico. Tem várias considerações, meu tipo de Então, acho isso interessante, porque durante a faculdade a gente até estuda hiperplasia prostática e carcinoma prostático, mas você vai ver que a gente vê só uma vez, e aí você passa, tipo assim, 2 anos sem escutar nada, e aí se você não for continuando, assim, tentando aperfeiçoar ou tentando manter pelo menos aquele conhecimento. Na verdade, é muito pouco. Esse ano, no ano passado, a Liga de Urologia, que eu sou o coordenador, a gente teve alguma atividade. Esse ano não tivemos nada, até por culpa minha. Eu tive um problema de saúde grande que me impede, eu tinha outros projetos, inclusive em outras áreas, que me impediu muito de fazer as coisas que você vai querendo, né? Mas no ano que vem eu tô animado. Isso é bom. E uma coisa também que é engraçado, os meus professores foram muito bons, agradeço ao senhor também, aos outros professores que eu tive dentro da área da urologia, em relação à questão medicamentosa, porque a gente vê que, até mesmo hoje em dia, ainda continua muito, a pessoa ela chega com sintoma, por exemplo, de pedra nos rins, agora eu queria mudar um pouco de próstata, de sistema, de aparelho reprodutor masculino, para o aparelho urinário mesmo, o excretor. Que a gente vê que o urologista ele permeia nessas duas áreas. Sim. Ele trabalha tanto com rim e saúde ele, do aparelho excretor e também a saúde do homem, né? É, o uso dos alfa-2 bloqueadores, né? Como, por exemplo, tansluzima, pransluzima, para poder tirar a pedra nos rins. E isso é muito engraçado porque não vai dar certo se tiver um cálculo muito alto, na real. Se tiver um cálculo ali muito perto do rim, não vai adiantar a utilização dessas medicações. E eu vejo, por exemplo, assim, que eu já acompanhei médicos que prescreveram e achavam realmente que aquilo ali ia acontecer. E é um tema que eu vejo que os urologistas mais antigos, os que já têm mais estudo, até mesmo os que acompanham as principais, os trendings, né, que seria no caso, tipo, as inovações dentro da área da urologia, eles, assim, eles combinam essa prática. Até o seguinte, nefrolitíase. A minha cabeça é dividida, né? Metade da minha cabeça é cirúrgica e metade da minha cabeça é clínica. Eu acho que a cirurgia ela é importante para o paciente. Não pode ser importante para a atividade do médico. Eu encaro a cirurgia como qualquer outro campo da terapêutica. Eu posso utilizar no meu paciente, de acordo com o diagnóstico, uma pomada na pele, um creme. Eu posso utilizar um comprimido, posso utilizar um xarope, posso utilizar uma injeção, posso utilizar uma palavra, uma orientação. Posso utilizar uma cirurgia aberta, posso utilizar uma cirurgia endoscópica, né? Então, o foco na urolitismo não é operar, não é tirar a pedra. Por quê? 80% dos cálculos saem sozinhos, desde que você consiga controlar a dor e controlar a ansiedade do paciente. E aí você tem que controlar a ansiedade do médico também e querer resolver o problema de maneira mais urgente. Isso tudo tem problemas, né?
Só quem esteve internado e que passou por algum procedimento médico sabe a dificuldade que é. Não tanto de sofrimento físico, mas de todo o contexto que envolve a sua vida. Tá? Então, quanto menos você utilizar procedimentos médicos num paciente que não precisa desses procedimentos, veja bem, não utilizar naquele que não precisa. O benefício para o paciente é muito grande. Quando precisa, é a coisa menor que tem. Você ter o recurso para tratar do paciente. Então vamos lá. 80% dos cálculos tem chance de sair sozinho. Quando eles são menores que meio centímetro, né? Menor que 0,5 e não estejam causando dilatação da via urinária. Tá? E a dilatação da via urinária tem que ser avaliada se realmente está sendo causada por aquela pedra. Tá? Hoje existem procedimentos médicos extremamente eficazes e assim minimamente invasivos para você resolver isso de maneira excelente para o paciente. E são as ureteroscopias. Você pode fragmentar o cálculo, tá? Com muita efetividade, resolução rápida. A questão de custo já é uma outra visão, né? Mas inclusive eu acho que no nosso município está sendo feito pela Santa Casa, no serviço público, e pelos convênios, e todos os hospitais estão excelentemente equipados para isso. A questão da medicação que você falou, ela tem sido utilizada em alguns casos por alguns colegas de maneira, vamos dizer assim, não adequada. Por quê? Porque esse medicamento que você falou são os alfa-bloqueadores. Né? Embriologicamente, a bexiga ela tem duas fontes de formação dos folhetos embrionários. O trígono vesical ele é formado diferentemente da cúpula vesical. Né? O trígono é a região que liga os dois orifícios ureterais com o colo vesical. É como se fosse um penhão. Você tem dois ureteres com os orifícios ali e o colo vesical onde sai a uretra, por isso chama trígono. Ela tem uma origem embriológica. A cúpula da bexiga tem outra origem embriológica. A junção ureterovesical, que é aquele local onde os ureteres saem no trígono, tem tem os mesmos receptores da uretra prostática, tá? Que o resto do ureter não tem. Porque a formação embrionária é diferente. Então, na medida que você usa um alfa-bloqueador para dilatar a uretra prostática, que está semi-obstruída, parcialmente obstruída por uma hiperplasia prostática, isso faz o paciente urinar melhor. Então, você tem o paciente que tem aqueles sintomas que eu falei mais cedo. Disúria, palassura, jato fraco tal, e urina com dificuldade. Por quê? Porque quando a próstata está na hiperplasia, quando ela faz a hiperplasia, não é só glandular. Ela hiperplasia o tecido glandular, mas a musculatura periuretral aumenta também. Isso faz a uretra ficar menos complacente. A complacência em quê? É a passagem da urina e a dilatação simultânea da uretra para a coluna de urina correr com tranquilidade. Como tem um aumento, uma hipertrofia muscular ali, o bloqueador alfa-adrenérgico dilata aquela musculatura e faz o fluxo urinário melhorar. Esse tecido muscular, embriologicamente, é semelhante à bainha de Waldeyer, que é a junção uretero-vesical. Então, na medida em que você tem a dilatação dessa musculatura nessa região prostática, com a utilização desses medicamentos, que mais comum a tanzolosina, a doxazosina, que são os mais conhecidos, né? Ele vai agir também
no meato ureteral. O meato ureteral é justamente a junção do ureter com a bexiga, com a base da bexiga. Tá? Então, se você tem um cálculo pequeno naquela região, a utilização desse medicamento facilita a saída dele. Porque dilata um pouquinho essa junção, que a gente chama de meato ureteral, facilitando a saída da pedra. Aí você tem aumento do fluxo urinário por ingestão líquida, você tem a utilização de anti-inflamatórios, que ajuda também, então facilita essas pedrinhas saírem do local onde estão. Isso não vai funcionar nos cálculos altos. E aí é o que você falou, né? Muitas vezes você vê o paciente que chega com acorde renal, a pedra está lá perto do rim e está tomando tanzolosia, não vai funcionar, não vai resolver. Então a gente tem que avaliar a rotina aonde que a pedra está. Aí nós caímos na questão da imagem. Né? A gente que é velho, a gente vai falar de coisas do século passado. Né? Então, quando eu me formei em 1980. Não existia ultrassom. Só existia raio-x. Não tinha ultrassom. Quando chegou o primeiro ultrassom do hospital, aqui parecia uma nave especial e espacial do Elon Musk. Primeiro tinha que ser uma sala com ar-condicionado ligado 24 horas, luz fraca, só tinha 2 médicos que podiam entrar ali, você não podia chegar nem na porta. Ali o negócio era chique demais, né? Era o ultrassom. Então a gente fazia tudo por raio-x. E a gente usava muito raio-x contrastado. Até um dia desse eu encontrei com a Ana Flávia. Falei, Ana Flávia, eu gosto tanto de urografia e escritura. A minha preocupação é o contraste. Eu tenho uma dúvida. O mesmo contraste que usa na tomografia, usa na urografia? Ela falou, usa. Falei, então eu posso pedir urografia? Ela falou, pode. Eu pedi urografia, eu adoro urografia. Você vê que ele é o desenho. Ainda mais com os contrastes novos, os aparelhos de raio-x de última geração. Eu fazia urografia no internato, acabava o expediente, 6 horas da tarde, a gente ia fazer urografia, revelar, né, aquele revelador, fixador, molhava tudo, sujava a roupa, tudo, manchava, não saía com que bolsa, botava para secar, não, era o jeito de fazer urografia. Com essa tecnologia hoje é uma maravilha. Então, a questão da imagem é a seguinte: ninguém acredita em raio-x simples de abdômen mais. Eu sou um dos velhos que pede raio-x simples de abdômen. Pode ver, se tiver algum pedido de raio-x simples de abdômen aqui na Médica Imagem, provavelmente é meu. Por quê? Todo mundo pede ultrassom. Aí faz o ultrassom, não dá nada. O rim está normal, o rim direito está normal, o rim esquerdo está normal, a bexiga não é normal. E o ureter entre o rim e a bexiga? Todo cálculo vai ter que dilatar? Todo cálculo vai dar hidronefrose? Não. O cálculo vai dar cólica. Aí faz o ultrassom, não deu nada. Então assim, você não tem pedra. Mas não tem uma ponta. Aí o que eu faço? Para não fazer contraste, que o contraste também o paciente apavora. Contraste! Não, então vou fazer o seguinte, faz o ultrassom e faz o raio-x simples ali dentro. Eu sou treinadinho em ver raio-x simples ali não, porque fui formado sem ultrassom. Aí eu consigo ver o abdômen inteiro. Eu vejo se tenho com a imagem radiopaca. É aquela coisa, uma imagem radiopaca. Do lado, no lado, você deve correr, porque se não for Pedro, o que é, né? Me resolve. Bacana demais, baixo custo, sem do pavor do contraste, né? E sem falar o seguinte: a radiação que tem no tomografia, Rapaz, que vai dar uma porrada. é brincadeira. São acho que 24, não é? Raio-x? Eu não sei, eu tinha esses dados há pouco tempo que eu comprei um livro de radiologia recente, eu estava lendo isso, eu fiquei apavorado, eu não sabia que era tal. Um dia desses chegou um rapaz, da idade de vocês, não um consultório, sabe quantas tomografias ele teve? Ele me levou por causa de uma coisa, irmão? 6. Nossa.
6 tomografias. Credo. Aí a gente tem que pensar o seguinte: a radiação ionizante ela é cumulativa, ela não se dissipa. O risco é muito grande a longo prazo, né? Aqui, quantos aparelhos a gente tem? Qual a radiação ionizante que está tendo a diableta? Muita. Televisão, câmera, Muita. computador. E isso está acumulando. Aí você faz Ainda tomografia, faz assim que. Então, os radiologistas sabem disso e têm esse controle, dessa preocupação. Mas o clínico, o urologista, ele não tem, às vezes, essa noção. E a gente tem que cuidar disso, é saúde. Quanto tempo vai dar 10 dias, 30, 40 anos? Será que lá vai começar a ter uma paciente vai ter câncer de mama? uma neoplásica. Então, questão da poliperenal, por isso que eu falo que a minha mente é bipartida, né? Meio urologista, meio clínico geral, meio condão. Porque eu me preocupo com essas situações. E mais ainda, com o controle metabólico neuromuscular. Tem pacientes que formam pedra repetidamente. Tem componente familiar. Antigamente a gente não tinha outro recurso cirúrgico a não ser lumbotomia. Eu cheguei a ter paciente aqui, em Patos de Minas, que ela tinha 2 lumbotomias de um lado e 4 do outro. E os 2 vinhos cheios de pedra. Quem é que tem coragem de entrar nesse meio novamente? Cirurgia. Pra fechar depois. Nossa. Cirurgia você tem que pensar o seguinte, você tem que saber como é que entra, mas você tem que prever como é que sai. Depois sai. É que nem o Bope do Rio, ele tem que subir na favela, ele tem que saber como é que entra, mas se chegar lá em cima, ele tem que ter o jeito que sair, senão ele fica lá em cima. E cirurgia assim também, você olha um rim multioperado, até com uma técnica minimamente invasiva, você tem dificuldade de tirar a matéria do nepelo, porque a anatomia daquilo que já foi operado está modificada. Então, eu vejo assim, nós temos que insistir no controle metabólico, que os nefrologistas fazem com muita propriedade. Mas eu não acho o nefrologista em intestino. A atenção básica, que é o foco da nossa formação hoje, né? Foco da medicina é formar um médico da atenção básica. E desde que eu tenho na faculdade, falo assim, importante na medicina é prevenção. Importante na medicina é prevenção, mas a gente só aprende a tratar, a gente aprende a prevenir. A gente aprende a tratar da pandemia. O que tem que fazer? Programa de prevenção, podemos dizer assim, né? Da nefrolitise no setor público. Simples, com exames simples, exame de sangue, exame de urina, mas que seja estruturado, porque o próprio paciente não está convencido daqui. Veja bem, se você fala assim, olha, eu tenho que fazer uma prevenção para você, porque você teve uma angina, e a chance de você ter um infarto é muito grande. Ainda era sulista, para de fumar, para de comer rua, ele vai caminhar Botar academia. a academia para supor, se tiver outro, eu vou morrer, doutor. Vai morrer. Se eu tiver Recaixando. ela preta. Só é vela preta. Agora você fala assim, olha, você teve uma pedra, vamos fazer a prevenção para não ter outra. Porque leva 5 anos para ter uma pedra, 2, 3 anos para dar uma pedra. Tá nem aí. Então ele não faz. Entende? Só quando acontece lá, de novo, pode. Entendeu? E às vezes, a hora que dá, muitas vezes ela é silenciosa, ela dá uma hidronefrose, às vezes tem uma... Cara, perde o veneno lá em cadeira dele. Pior, né? Às vezes acontece. Mas precisava ter pelo menos... Aí eu acho que isso não precisa ser o urologista que faz. Porque é difícil, você não vai encontrar urologista assim, à vontade. Em cada bairro, né? Hoje em cada bairro praticamente você tem lá uma atenção básica funcionando bem, né? Fazer com que o médico que está no atendimento primário faça essas coisas. O mesmo com câncer de próstata, ele pode fazer. Ele pode fazer com a nefrolitise. Que eu falo sempre assim, a atenção básica ela é muito bonita desde que você começa a fazer essas coisas interessantes. Né? Te estimule a estudar, te estimule a fazer as coisas que ninguém faz.
Então, agora a gente vai para as nossas perguntas, tá? Então, a gente vai falar agora sobre disfunção erétil. A pergunta é: qual a relação entre a disfunção erétil e outras doenças? Bom, a relação é grande, não em frequência. A grande frequência de causa de disfunção erétil não é orgânica, né? Mas a função sexual, ela está relacionada com a saúde. Se você tem uma doença, por questões tanto orgânicas quanto psicológicas, vai afetar a sexualidade. Tá? Então, as doenças cardiovasculares crônicas, tanto se a pessoa tiver um déficit do desempenho físico por uma insuficiência cardíaca, e evidentemente vai ter um déficit de desempenho sexual em função da insuficiência cardíaca que ele tem. Porque se parar pra pensar também, querendo ou não, a relação sexual é tipo uma atividade física. Atividade. Que exige também, né? O cara ali tem que trabalhar. Você tem que ter uma boa função cardiorrespiratória, você tem que ter uma boa função muscular, né? Para que haja uma resposta sexual satisfatória. Então, se tiver doenças cardiovasculares, tanto pela doença quanto pela medicação, a medicação, você vai ter disfunção erétil. Doenças metabólicas, tá? Principalmente, a maior causa de disfunção erétil de causa orgânica, a maior causa orgânica é diabetes. Por quê? O problema no diabetes, o que é? É uma disfunção endotelial. É uma microangioneuropatia. Diabetes causa na microcirculação da lesão endotelial e uma lesão nos filamentos nervosos mais distais. Tá? Tanto pela hiperglicemia, como também pelo aumento do sorbitol, que leva à lesão celular nesse sentido. Então, diabetes é muito fácil de ter disfunção erétil. Doenças cardiovasculares, muito fácil de ter disfunção erétil. Doenças neurológicas, nem se fala. Né? Doenças ortopédicas, que a pessoa sente dor articular no joelho, nos quadris, na coluna lombar, dificulta o relacionamento sexual, claramente, porque vai ter dor e vai ter limitação de movimentos. Enfim, as doenças, essas todas as doenças que são crônico-degenerativas, elas são muito próprias do envelhecimento. Então, o envelhecimento por si só, ele já tem uma proporção de diminuição do desempenho sexual por inúmeras razões. Associado às doenças orgânicas, isso aí se eleva, né? Mas a grande causa da disfunção erétil é relacionamento. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes assim, você junta duas pessoas, a chance de dar problema é muito grande. Ainda mais se essas duas pessoas estão juntas durante muito tempo. Amigo com amigo, tem hora que dá uma faísca, dá um B.O. para cada um pular. Patrão e empregado, professor com aluno, marido, mulher, não vai dar? Vai dar. Não tem dúvida, né? O relacionamento interpessoal, ele tem que ser estimulado todos os dias. Você tem que ter a intenção de viver bem. Você tem que procurar viver bem. A hora que inicia o dia mal, não tem muito como terminar bem. Né? E o relacionamento
entre um casal, ele não pode querer ser resolvido com a satisfação sexual apenas. A satisfação sexual ela é uma consequência de um bem-querer. Um tem que querer bem o outro com seus defeitos, com as suas qualidades e os seus defeitos. Então, esse, para mim, é o grande denominador comum do desempenho sexual ruim, que eu falo que não é só do homem, é do casal. Porque não tem como um ir bem e outro ir mal, né? Isso aí é uma função que ela tem que ser uma coisa que tenha um bom desempenho para os dois. E a gente recebe diariamente, né? Pacientes que estão insatisfeitos com o seu desempenho sexual. Eu não sei muito bem porquê, eu tenho algumas hipóteses, que depois da pandemia de Covid tudo piorou. Tudo piorou. Eu até conversei com alguns colegas, alguns não observam isso. E eu falei, olha, se o paciente não reclama, se você perguntar, ele reclama. Tem? Alguns dizem, e a gente não sabe, não tem muita certeza ainda sobre isso, que não se sabe se foi a doença ou a vacina causa alguma lesão vascular. Alguns têm problemas de trombose, alguns têm problemas de morte súbita, alguns atletas jovens, eles falam isso. Alguns têm miocardite, outros têm embolia pulmonar. Sinceramente, eu não sei. O gancho, eu escrevi um artigo científico sobre esse tema, a associação entre as doenças cardiovasculares e o desenvolvimento de doenças o acometimento do SARS-CoV, né, que é o COVID, com o desenvolvimento dessas doenças. E, assim, não é um artigo, são vários. Sim, tinha uma bibliografia. Vários. Assim, principalmente na China, eu não sei o que o povo pensa da China, né, mas, assim, acho que se pegar um japonês comum lá, o QI dele deve ser maior que Apple. Mas, assim, a bibliografia deles, principalmente de laboratórios renomados, hospitais renomados lá, é muito extensa. E a maioria comenta que o vírus, se você parar para pensar racionalmente, assim, um profissional da área médica que tem um conhecimento, ele vai entender que tem uma correlação. Como assim? O vírus, ele atua no principal sistema regulatório de pressão arterial do indivíduo. Que, assim, pressão e coração é aqui. Como é que não vai? Receptor pulmonar. Não? Receptor pulmonar, mas a progressão da doença, a produção de angiotensina, a resposta inflamatória, a gente sabe que o principal fator de doença cardiovascular é a inflamação, o estresse crônico. Tá bom? E aí, se a gente pensar que a circulação peniana é um calibre extremamente fino, né? Será que isso não está sendo atingido? A gente tem recurso de diagnóstico para avaliar isso, mas é difícil fazer. Mas eu observei isso. Mas eu vejo, por outro lado, também que o que aconteceu? Com a pandemia, o mundo ficou triste. Todo mundo ficou com medo de morrer, todo mundo ficou com medo de doença, todo mundo ficou com medo de perder suas coisas, de não dar conta de levar o seu negócio para frente, seu trabalho. Será que isso afetou? Né? Então, eu acho que são situações assim que a gente tinha que estudar melhor, né? O que fazer. E eu tenho uma visão que eu acho que é muito minha. Não tem assim um embasamento científico, mas é uma observação da natureza. Os pacientes mais idosos, eles estão envelhecendo muito. Nós estamos envelhecendo muito, né? Conservando um grau de saúde relativamente bom, né? Com autonomia, com independência, com controle das doenças crônico-degenerativas, pelos procedimentos médicos, pelos medicamentos que são muito bons, mas o relacionamento sexual fica ruim. E eu observar da natureza, eu penso assim, se você pensar bem, isso é uma ideia particular minha. Eu até gostaria de desenvolver isso de uma forma, uma visão científica, com pesquisa bibliográfica e
publicando alguma coisa nesse sentido, mas não é muito a minha praia, né? Dizer assim, a minha praia é atendimento clínico. Mas se você pensar bem, para que serve a relação sexual? Gerada sem limites. E nada semelhante. O que a Igreja Católica falava até pouco tempo, ainda não sei se ainda fala assim. O sexo para ter filho, é para ter filho. Então, camisinha está errado. Biologicamente, Anticoncepção vai errado. a ideia... Masturbação está errado. Tá? Tem que ter filho. Na natureza, como é que é? O animalzinho, mamíferozinho lá, cachorrinho. Ela ovula, forma o corpo amarelo, libera feromônio. O macho sente no olfato, procura a cachorrinha, ela ovulou, ele ejacula, fecunda o óvulo, ela tem um filhote. Não é isso? Enquanto a amamenta não ovula novamente, não tem namoro. Né? Acabou, não tem amor. O pau come ali, a briga é pelo prático comigo. Né? Ovulou, começa tudo. Tem uma, não sei se é uma aranha. Não, eu acho que é uma aranha. Que tem um ato sexual só e morre. Tem um ato sexual só e morre. A função dela é proteger. A função dela é procriar. Eu já falei isso em sala de aula muitas vezes. Nós, na vida, nós temos duas coisas que não tem que fazer. Primeiro, sobreviver. Que não é muito fácil. É conceito. Isso. Depois é prover. O resto tudo é invenção que a gente faz. O resto tudo você faz para sobreviver bem. Já que você tem que sobreviver muitos anos, vamos fazer isso, né, o negócio agradar. Aí nós vamos viajar, nós vamos comprar roupa bonita, vamos passar perfume, vamos comer no restaurante bacana, vamos comprar um carro chique, para dourar a vida. Né? E procriar para a gente perpetuar a experiência. Né? É o que se fala assim, deixar homens melhores para o nosso planeta. Né? Melhorar isso. Então, quando você perde, quando isso já não é mais necessário, na minha visão, muitas vezes obtusa, míope, aceito toda a crítica. Aceito toda a crítica numa boa. Quando isso não é mais necessário, você perde o desejo da gente. Eu acho que é até biológico, né? Mas vem biológico, porque, Acredito. por exemplo, assim, a mulher, ela tem data de validade, perdão um termo, mas é a verdade. Menopausa. Chega um momento em que ela cessa o ciclo menstrual e ela entra na menopausa. E aí ela para de ovular. Qual que é a principal causa disso? Com o envelhecimento, ao aumento de erros celulares. Então, os óvulos que aquela mulher poderia produzir se ela continuasse, não seriam óvulos competentes. Tanto que gravidez e idades avançadas têm maior risco de eventos anomos. E criança nasce sem braço, sem perna, sem cérebro, não desenvolve, nasce com autismo. Então, são eventos que não são dentro da normalidade, entendeu? São adventos fora da divergência da normalidade de progressão na gestação. Concordo. E o indivíduo do sexo masculino, com 80 anos, como é que deve ser o espermatozoide desse cara, se ele tiver um filho? Alterado também. Vai estar normal. Pode ser que nasça, né? Tudo bem. Tem casos disso. Mas aí eu vejo exatamente isso. O paciente, ele chega, todo dia a gente atende paciente assim. O paciente já está numa fase da vida avançada. Ele vem com essa queixa. Por quê? Porque culturalmente o homem tem que ser macho. Ele tem que dar conta da responsa. Eu tenho filhos e filha. Deus não quer diferente. O filho pode tudo,
Também pode lá. Né? Cara, O filho tem que deixar ele se desenvolver sexualmente para ele ganhar vida. A mulher não. A menina não. Você vai ficar bonitinha, quietinha, só depois que casar que vai sair de casa. Não é assim? Todos nós somos assim. Então, quando o paciente chega com essa queixa, eu vou para ele. Você é casado? Sou. Sua esposa tem quantos anos? Ah, tem a mesma idade. Ela declinou também, igual a você? Ah, tá bom, né? Ela, mas já não quer mais nada. Então, tá certo. Vocês estão juntos, vocês estão caindo, vocês estão declinando juntos. Vocês passaram a vida toda juntos, agora é que vai dirigir? Vou para lá, outro para cá. Aí outros têm uma companheira bem mais nova. Aí ele quer se superar. fisicamente, que tão um bom desempenho. Agora vai ser um pouco difícil. Ah, mas tem casos. Ah, tem casos. Tem cara que joga na Mega Sena e ganha. É. Mas a maioria perde. Né? Então essas coisas eu me preocupo mais com isso, porque a tecnologia muda a natureza. Né? Aqui são 7h30 da noite. Se a gente sair, tá escuro, mas aqui não tem não, tá tudo claro. Por quê? Alguém inventou isso, o engenheiro agora faz uma análise, fica claro a hora que você quiser. Lá fora tá quente, aqui tá fresquinho, porque o ar-condicionado. Alguém inventou um negócio que resfria o ar e joga aqui para dentro. Muda a natureza. Aí vem um e fala assim, vou fazer um remédio que dá ereção. Aí faz o Viagra, faz o Tadalafil. Hoje está uma intimidade tão grande com o Tadalafil que o paciente já fala assim, eu tomei uma Tadala. Tadala é o esposo. É o apelido, né? É um amigo. Inseparável, né? Parceiro dele. Né? Só que não é assim. Aí a pessoa também fala assim, tomei o Viagra, não aconteceu nada. Ué, nós não aconteceu nada. Porque mecanização do medicamento não é te dar a ereção. É facilitar uma ereção que viria quando você tem um estímulo sexual adequado para aquilo. Se você tomar uma Tadala ou um Viagra e fosse de Jornal Nacional, não vai acontecer nada. E o povo erra também muito tempo de uso, né? É foda. Aí tem. Já Hoje, aconteceu. todo mundo quer tomar testosterona. Né? Ah, porque eu tô cansado, eu tô desanimado. Quero tomar testosterona. Vão dosar primeiro. Vou saber se você precisa de testosterona, tem exame que me mostra isso. Aí a testosterona tá, não. Ah, mas por que eu tô com esse exame? Você está satisfeito com a sua vida? Você está vendo o trabalho? É isso que você quer? Em casa tá tudo bacana, você chega em casa feliz, satisfeito, a sua mulher está te esperando ali, alegre? Ou tá tudo ruim e você quer ter relação? Não vai dar. Então, é difícil a gente colocar isso para os nossos pacientes, porque isso é uma consulta de 1h30, às vezes 2 horas. Ele não foi lá para isso, ele quer uma Tadala ou algo parecido, alguma solução Um negócio que deixa ele ali. farmacológica. Ele quer um remédio que cura tudo. Tem. Muitas vezes você pede paciente diabético, tem um problema orgânico, uma disfunção vascular, algum problema que você não tem como resolver assim de maneira curativa. Existe medicamento de injeção intrapeniana para isso. Você injeta, ele tem que injetar, daí você tem que ver se ele tem condições tanto cognitivas quanto manuais de fazer uma injeção de DNA. Não é todo dia que vai usar isso. Né? O alprostativo, tá, é um derivado de prostaglandina que vai causar uma dilatação da musculatura intracavernosa para ter um aumento do afluxo sanguíneo ali. Funciona bem, com seus problemas. Né? Então, são situações especiais. Outra condição que você pode indicar e oferecer ao paciente é a colocação de prótese peniana. É uma cirurgia pequena, simples, tá? Numa situação extrema, que nada disso deu certo. No geral, o que eu procuro fazer dentro da minha prática
é não encarar a disfunção erétil como uma doença. Assim como a ejaculação precoce também é uma coisa extremamente frequente, né? Aquilo é uma manifestação de uma situação bem mais complexa. Então você tem que tentar abordar a disfunção erétil dentro desse contexto todo que eu estou explicando aqui. Respondida a pergunta? Certo? Doutor Paulo, agradeço demais mesmo a presença do senhor. Eu te agradeço. Foi ótimo, foi um rio de conhecimento mesmo, uma experiência extremamente vasta. Espero que o senhor possa voltar aqui futuramente, mais vezes. Vai ser ótimo ter sua presença aqui. Tenho certeza que todo mundo adorou. E agradecer você também, João, por ter vindo. Sei que ir para tarde, segunda, a gente tem aula. O doutor Paulo também tinha que dar aula, estava na tutoria. Então eu agradeço muito, gente, por todos vocês terem vindo. Agradeço a atenção do público até agora que ficou com a gente no final, né? E aguardo vocês para um próximo. Se vocês quiserem se despedir. Mais uma vez a gente agregou muito valor aí à questão da própria discussão da medicina, né? Trazendo um tema que é bastante relevante, que é a saúde do homem, desconstruindo certos mitos que a gente tinha no imaginário, agregando principalmente a informação para a população, para a nossa área da medicina também. E mais aquilo, a gente vai construindo o nosso podcast, vai melhorando a cada dia que a gente vai realizando ele. Então, eu, primeiramente, quero agradecer o convite, né? Isso é muito importante, a gente ter um canal de divulgação científica, né? E vocês, como alunos, assim, vocês têm muito a ensinar para nós, né? Nós somos de uma época, como é que são? Nós somos digitais, nós somos Analógico. analógicos, né? Posso falar, até a gente esquece, né? Então, isso é muito importante, nesse contato com vocês. Eu falo assim que nós, como professores, aprendemos bastante com vocês todos os dias, né? E esses temas são muito importantes porque educação e saúde é fundamental e tem poucos canais assim verdadeiros, né? Existe muita informação em saúde, mas a gente vê que tem muito um aspecto comercial, né? Quer vender um curso, quer vender um produto, quer vender alguma coisa. E aí você duvida muito da qualidade daquilo, da sinceridade, né? Então, vocês fazendo esse trabalho, eu nem sabia que vocês tinham essa atividade, né? Eu fico muito contente de ver que vocês estão fazendo isso. Isso é muito bom, tanto para os colegas, né, que estão na faculdade, que provavelmente seguem vocês, né? E isso vai se expandindo para o público leigo, né? Até o ponto de vocês continuando um trabalho desse assim constante, isso vai se tornando uma diferença para quem quer aprender aqui em saúde. E se eu puder colaborar, estou à disposição, no prazer. Obrigado, doutor Paulo. De vento, obrigado. Um abraço e espero vocês no próximo podcast.